Olá, gente. Shalom. É, Hoje eu quero tratar um assunto com vocês um tanto quanto delicado. Um assunto bom para refletir, né? Quero deixar bem claro que os assuntos, os estudos que eu tenho feito aqui no canal, Coisas da Vida, não se tratam é, de coisa absoluta, né? São pensamentos meus, podem ser contrariados. Eu não estou querendo divulgar nenhuma doutrina, eu apenas estou querendo passar adiante um conhecimento que eu adquiri através de muita pesquisa, muitos anos de estudo e coisas que eu acho relevante, que no meu entendimento é totalmente relevante, e eu não quero ficar com isso só para mim. Não só eu penso assim, muitas pessoas, eu posso dizer mundo afora, pensam da mesma maneira que eu. Eu não comprei essas ideias de ninguém, eu mesmo fui atrás, estudei, cheguei às conclusões que eu estou passando para vocês no grupo, aqui no canal, né? E no meu grupo também, Coisas da Vida, no Facebook. Então, vamos aqui tratar hoje sobre religião e cultura, né? Eu quero tratar sobre a diferença desses dois assuntos, né? Religião e cultura. O que é religião, o que é cultura. Bom, meu nome é Aguinaldo César, né? Do canal Coisas da Vida. Deixa seu like, o seu joinha aí, né? Compartilha os estudos se você gostar. Me ajude aí a divulgar a palavra do Reino do Eterno. E fique à vontade para comentar, ok? A gente está aqui para aprender e eu vou aprender mais à medida que tiverem dúvidas e forem me perguntando. Todos os estudos que eu faço, eu procuro abranger todas as dúvidas que eu acredito serem possíveis, de modo que eu possa fundamentar bem o raciocínio e não deixar outras dúvidas, mas caso haja dúvidas, né, por favor, entre em contato comigo aí, deixa nos comentários e a gente vai aperfeiçoando, tá bom? Então o assunto hoje é sobre religião e cultura. Qual é a diferença entre religião e cultura, tá ok? Então vamos lá. O objetivo é acrescentar conhecimento através do significado original das palavras. Mais uma vez, né, eu vou ler aqui no meu computador enquanto eu falo com vocês, tá bom? Nos últimos estudos tenho tratado sobre isso, e estudar sobre a origem e o real significado da palavra tem trazido elucidações interessantíssimas. Vocês podem constatar isso estudando, vendo os meus estudos anteriores, ok? Tenho usado muito ultimamente a minha citação que diz respeito que religião não é coisa muito boa e que ao invés dela juntar as pessoas em torno de uma única crença, ela tem na verdade dividido, torturado e até matado, ok? A gente tem isso registrado na história aí recente, inclusive no mundo. A gente pode citar o mais recente agora, o Afeganistão, né? A religião tem a premissa e o dom do julgamento, ok? Então a religião ela determina o que é lei e em cima dessa regra, dessa lei, ela faz o julgamento, tá? Caso você não concorde com a doutrina de uma determinada religião, você pode ser morto por causa disso ou então pode ser excluído desse grupo fechado, tá? Toda religião é um grupo fechado, tá? Você só entra a partir do momento que você concorda com toda a doutrina, com todo o pensamento daquela comunidade, daquela religião, ok? Você pode, em não concordar, né, com a doutrina, você pode também sofrer com difamações, desprezos, abandonos e discriminação, tá? Eu não vou nem discutir isso porque conheço muitas pessoas aí que passaram por essa situação, não só aqui no Brasil, como em alguns outros países no mundo, pessoas com quem eu tenho contato, tá?
Como já foi mencionado, a religião é para um grupo fechado de pessoas, aberto para visitantes, com o dom de agregar pelo poder da persuasão e fazendo uso da necessidade alheia, seja material ou emocional. Então, quando é que as pessoas se convertem, né? Em que momentos as pessoas elas costumam ir para a igreja, né? Nos seus momentos de fraqueza emocional, né? Decepções, enfim, ou seja, por uma necessidade material que a pessoa precise de cesta básica, muitas vezes saldar alguma dívida pequena, momentos de carência, né? Então, as igrejas, elas, vamos dizer assim, no bom sentido, elas se aproveitam dessa situação da pessoa, da família, vão lá e agrega, né? E aí a pessoa, por se sentir acolhida, né? Ela acaba aceitando, né, a doutrina, ainda que não concorde totalmente, mas para fazer parte daquela sociedade ela acaba concordando e aí ela vai caminhando e aí né, acontecem várias situações, né? É, então a religião ela trabalha dessa forma, tá? Vamos dizer assim, ela prega o evangelho, tá? Ela ensina, ela doutrina e ela ganha a pessoa através da persuasão, tá? É, certas pessoas não aceitam, ou muito provavelmente, ou porque elas são muito bem esclarecidas, elas não aceitam uma determinada doutrina, ou porque elas são muito bem esclarecidas, estudaram bastante, né? Principalmente sobre religião, ou então por causa de uma grande decepção com a religião, tá? Eu já ouvi pessoas falarem, eu jamais vou pisar nessa igreja, jamais vou colocar os meus pés nessa igreja. Já vieram confessar isso para mim. Tamanha decepção da pessoa com determinadas pessoas dentro da igreja. Tá? Eu não vou entrar não é nesse estudo que eu vou entrar sobre a questão da convivência, né, dentro da igreja. Não. Isso a gente vai, uma outra conversa, um outro assunto que a gente vai estar tratando aí. Tá? Então, continuando, né? O que é cultura? Vamos falar um pouco sobre cultura, né? Já a cultura ela é muito mais abrangente. Dependendo da região ou do país em que se vive, a cultura do lugar pode abranger diversas religiões, costumes e modo de vida diferente. Obviamente, né, devendo ser respeitada a lei que rege aquela nação ou aquela região. Em países fechados, geralmente se tornam fechados em função da religião, né? Nós temos aí, por exemplo, a China, que é um país totalmente fechado para a religião, né? Apesar de existir um grande número de religiões na China, né? A grande maioria dessas pessoas se reúnem em lugares escondidos, né? E tem muita dificuldade, ou seja, o Estado ele limita, ele fecha as portas para aqueles que acreditam em divindades, tá? Então a gente precisa considerar isso. Então, dependendo do país que você vive, você tem liberdade religiosa, como no Brasil, né? Apesar de que essa liberdade religiosa no Brasil pode ser que venha acabar, né? Como está acontecendo em alguns outros países aí, né? Que estão fechando as portas para as religiões. E tem países que praticar a religião é impossível. A religião é o Estado, tá? Então, é comum usar uma citação que diz que o Estado é laico, né? Ou seja, o Estado não tem religião ou não se envolve com religião. Ocorre que todo ser humano se envolve em religião, quer tenha uma crença ou não, né? Então, se o Estado é feito de pessoas, né, naturalmente o Estado ele se envolve com religião. Tá? E quando o Estado ele opina sobre, quando o governo, né, a instituição opina, se envolve em alguma religião, então ele deixa de ser laico. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Até aqui, né, já foi possível perceber que há uma grande distância entre cultura e religião, e há conflitos de interesses que podem levar uma região a cometer crimes contra a humanidade, né, fato corriqueiro na história da humanidade e na história atual. Bom,
Então é isso. Cultura, ela envolve diversos aspectos de uma sociedade e religião envolve um único aspecto, né? A religião, ela influencia na cultura, né? O modo como as pessoas vivem, o modo como elas falam, o modo como elas se vestem, o próprio comportamento individual de cada pessoa numa sociedade, né? A religião, né, entre aspas, proíbe que o seu fiel frequente determinados lugares, né? E já a cultura, ela abrange todas as religiões, né? Ou então ela limita totalmente a religião, né? Ao longo da história, a gente sabe que o cristianismo, por exemplo, principalmente na Europa, né? Idade Média, aí, o cristianismo era quem determinava que subia no poder de cada país. França, Inglaterra, Itália tiveram grandes problemas, né, com o cristianismo se envolvendo diretamente no governo. Tá? Um rei, por exemplo, ele só poderia assumir o trono se ele fosse cristão. Né? Se ele professasse uma outra religião, dependendo da influência do cristianismo, ele não assumiria. E caso ele assumisse, ele muito provavelmente seria morto. Só pesquisar um pouquinho a história aí, a gente vai ver. Né? Enfim, o cristianismo ele tinha tanta influência no governo que teve um papa aí, né, da família dos Borgia, né? Pesquise depois um pouquinho sobre esse assunto, o tamanho da influência que eles exerciam sobre os países, tá? E o nível de corrupção que existia, enfim, né? Isso é história e infelizmente isso acontece hoje, né? Em menor escala, mas acontece ainda hoje. Então vamos lá. Agora eu quero abrir mais, eu quero expandir mais os conceitos de cultura e religião. Bom, segundo o site significados.com.br, a cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimento de um determinado grupo social, incluindo a língua, o idioma, né? As comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre outros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia, cultura é uma rede de comportamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Tá? Atente para a questão símbolos, né? Significados e valores. Tá? Existem as sociedades secretas, né? Que elas se distinguem da sociedade geral através de símbolos, significados e valores. Tá? A origem da palavra cultura vem do termo em latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Por isso o termo também está associado a outras palavras como agricultura, que trata do cultivo e crescimento das plantações. Os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se assim uma identidade cultural. Tá? Por exemplo, se você for para a China, se você for morar na China, né, lá você não vai encontrar as comidas típicas do Brasil, tá? Você vai sentir falta da nossa culinária riquíssima, né? Lá você vai encontrar alguns poucos lugares para comer mais ou menos o que você come aqui, tá? Em outros países no mundo é a mesma coisa. Dizem, né, não sei se é verdade, as melhores comidas do mundo estão no Brasil e na Itália, tá? Nem nos Estados Unidos se come tão bem como comemos aqui, tá? O que é religião? Segundo o site Significados, gente, eu vou citar muito esse site porque quando ele trata de uma determinada palavra, ele é bem abrangente, tá? E eu já confrontei o que o site Significados atribui a cada palavra em outros sites, né, em outros dicionários, e esse site acaba abrangendo muito mais o significado da palavra. Então vocês vão me ouvir falar muito desse site.
Tá? Então, segundo o site significados.com.br, religião é uma crença, uma devoção a tudo o que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar o sofrimento e alcançar a felicidade, ok? Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, como, por exemplo, igreja, tá ok? Igreja é um termo bem amplo, tá? Igreja pode ser tanto, pode significar um templo cristão, como pode simbolizar um templo pagão, ok? Pagão em relação ao cristianismo, tá? De repente, para outra religião que não o cristianismo, o cristão é pagão, tá bom? Todos os tipos de religião têm seus fundamentos. Algumas se baseiam em diversas análises filosóficas que explicam o que somos e por que viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela crença e outros em extensos ensinamentos éticos, tá? Tudo isso é baseado em filosofia, tá ok? Mesmo o cristianismo, ele se baseia muito na filosofia grega, tá ok? Então, muitos conceitos que hoje nós vemos, né, que são atípicos às escrituras sagradas, tá? Veio de conceitos da filosofia grega. Tá? Então, muitas vezes, se a gente perguntar assim, né, essa frase que você usa, ela tem dentro das escrituras sagradas? Aí você vai pesquisar, vai ver que não. Você vai ver que é uma coisa que foi enxertada, né, indevidamente enxertada, e que assumiu um valor de... É uma mentira que assumiu um valor de verdade, tá bom? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que fala, né? A questão do culto, a palavra culto, né? Ela significa serviço ou culto a Deus, né? Ou a uma divindade qualquer, né? Uma crença ou doutrina religiosa, tá bom? Então, esse é o significado bem simples de culto. Eu quero tratar agora aqui sobre diversas religiões, tá? Dar uma pincelada só, dar uma passada por cima, para vocês entenderem a questão de religiosidade. No mundo todo existem inúmeras religiões diferentes, tá? Pontos de vista diferentes, e dentro de uma única religião existem diversas facções. Dentro do cristianismo, por exemplo, nós temos os católicos, nós temos os conservadores e nós temos os protestantes, né, os evangélicos. Os ortodoxos, né, no caso, né? E assim é dentro de cada religião. O islamismo também tem suas facções, né? O judaísmo também tem as suas facções. Mas é de consenso universal que as principais 5 religiões do mundo são judaísmo, budismo, hinduísmo, islamismo e cristianismo, tá bom? Dividindo a Terra, né? Dividindo a Terra em leste e oeste, né? O cristianismo predomina no oeste, né? Que é o ocidente, tá? E enquanto que as demais religiões elas têm predominância no leste. Ásia, parte da África, se divide assim. O cristianismo detém hoje, né, tem agregado a si, entre as suas diversas facções, 2,3 bilhões de crentes esparramados pelo mundo aí, tá? Isso inclui ortodoxo, católicos, protestantes, tudo, tá? Se você se determina cristão, então você está dentro desses 2,3 bilhões. Quando o mundo aí fora fala de cristão, ele não se refere a católico, ou a protestante, ou a ortodoxo, ou a uma outra convenção qualquer. Quando ele se refere a cristão, é de qualquer uma dessas facções, tá ok?
O islamismo possui 1,6 bilhão de crentes, tá? 1 bilhão e 600 milhões de crentes esparramados pelo mundo. O budismo, 520 milhões de crentes. O hinduísmo possui mais de 1 bilhão de crentes. O judaísmo são cerca de, vai variar aí de 15 a 20 milhões de crentes. Apesar de, em relação às outras religiões, o número de crentes ser bem menor, né, é considerada uma religião importante, tá? Por causa da importância do povo hebreu na história do mundo, né? Principalmente dos últimos 4,5 mil anos para cá, né? Então, assim, o mundo, existem outras religiões, mas o mundo ele se divide basicamente assim. Então, no Oriente, nós temos basicamente islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo. E do lado do Ocidente, o cristianismo, tá? Então, o mundo, em nível de religião, está dividido mais ou menos assim. E por falar, mas além dessas religiões, eu quero considerar também um aspecto muito importante sobre as religiões indígenas e as religiões africanas, tá ok? Como eu estou aqui em Manaus, então aqui a gente convive muito com pessoas de etnia indígena, né? Ou que são descendentes de indígenas, tá? Então a gente percebe em certos momentos alguns costumes diferentes, tá? Eu acho isso muito legal, muito interessante. Tá? Então, e por falar em religiões indígenas e africanas, esses povos também têm a sua própria cultura, né? Muitas vezes uma cultura milenar, tá? Uma cultura muito antiga, tá? Quando outros povos, por força e violência ou por bem-querer, impõem a sua religião a esses povos indígenas e africanos, né? Quando eles impõem essa religião, na verdade, o que eles estão fazendo é adulterando a cultura desses povos, tá? Eles estão eliminando a cultura desses povos. Eu não vou considerar que qual religião é a certa ou é errada, se uma é pagã e a outra não, se a outra serve a um ser supremo ou não serve, se uma fala do paraíso e se a outra fala do inferno. Não vou considerar isso não, tá? Eu estou considerando aspectos específicos, nesse caso, de cada cultura, tá? Então, quando, por exemplo, a gente lê muito nas escrituras sagradas, né, que determinados povos conquistavam outros povos e mandava eliminar a cultura totalmente daquele povo, apagar aquela cultura, porque queria que a nação que conquistou a outra queria que a sua cultura sobreposse a cultura do outro, tá ok? Então elimina uma cultura e impõe uma nova cultura. Por isso que eu citei ou por força ou por violência, né, ou por bem querer, né, que na verdade não é bem querer, tá ok? Então, quando você impõe uma cultura sobre a outra, né, você está adulterando aquela cultura, tá? Vou insistir, não vou considerar se a cultura está errada ou está certa. Existe o senso comum, mas também não vou tratar disso, tá? Particularmente, eu entendo isso como uma violação cultural, um crime hediondo. E sabemos que para que muitas culturas indígenas e africanas, certos costumes pertinentes não combinam ou afrontam a cultura de quem quer mudar a religião desses povos. Isso se chama conflito cultural, né? E conflito de religião, tá ok? Por causa desses conflitos, muitas guerras surgiram e milhões de pessoas morreram por ignorância, por desconhecer a verdade e a vontade do Criador, tá ok? Então a gente precisa parar e perceber quando a gente estiver impondo a nossa cultura sobre outra cultura, a gente precisa parar e perceber se realmente essa é a vontade do Eterno, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? No Afeganistão agora, né? Os americanos recuaram, né? Saíram do país, deixou todo o armamento lá, né? Bilhões de dólares em equipamento,
E o Talibã, né, que é uma religião, tá, dominou todo o Afeganistão. Então, outras religiões que estão lá ou estão fugindo ou estão sendo mortos, tá ok? Então, o Talibã, ele está impondo a sua religião, está impondo a sua cultura, né? Ou você aceita por bem, ou você aceita por mal, tá ok? É assim que funciona, e assim funcionou com o cristianismo até 1920, mais ou menos. Aqui no Brasil, inclusive, o cristianismo ele impôs essa determinação. Ou você aceita o cristianismo por bem, ou você aceita por mal, né? Enfim, é só estudar a história, né? Quem estiver vendo esse vídeo sabe da história, você pode confirmar o que eu estou falando, tá? Então, imagina só, se os muçulmanos vêm para o Brasil, né? Nós temos os nossos costumes, a nossa cultura, nós vamos à praia, vamos dizer assim, né? Seminus, né? As mulheres tampando os seios, né? E o quadril, e o homem tampando só o quadril, né? Já o Talibã não permite, os islamitas, né? Eles não, os muçulmanos, eles não aceitam esse tipo de coisa. Principalmente a mulher ela tem que se vestir com burca dos pés à cabeça, cobrindo o rosto, inclusive, ficando com aquela telinha nos olhos, tá? Né? Então já imaginou se os muçulmanos vêm para o Brasil e impõem a Sharia para a nossa cultura, né? Então eles vão impor sua força com violência, né? E a nossa cultura e as múltiplas religiões, 56 mil diferentes religiões que existem no Brasil, vão deixar de existir sumariamente, né? Então já imaginou se os muçulmanos vêm e impõem a cultura e a religião deles sobre nós, né? Pois bem, então imagine isso ocorrendo com os povos indígenas e africanos e outros povos também. Então, quando você vai pregar para os indígenas, quando você vai pregar para os africanos, ou mesmo quando você vai pregar para um judeu, ou quando você vai pregar para um muçulmano, tá? Você está desvirtuando ele da sua cultura original. Você está adulterando a cultura original dele. Aí você pode até querer discutir assim, tá? Mas o cristianismo é o certo, né? Etc. Bom, para o muçulmano a religião dele é certa, para o budismo a religião dele é certa. Ok? Então, assim, é temerário dizer que o cristianismo é certo. Eu sempre disse e continuo dizendo, ninguém pode bater no seu próprio peito e dizer que a sua religião é a mais certa do mundo. Isso é arrogância, isso é prepotência, tá ok? O que o ser humano precisa ter é humildade, tá? É humildade. Apenas para efeito de curiosidade, no grego, a palavra grego, ela em grego se pronuncia Helen de Helena, tá? Então, grego, ou pela nacionalidade, ou por ter nascido no continente, ou nas ilhas ou colônias gregas. Então, você é um heleno, né? Ou uma helena, quando você nasce na Grécia ou em algumas das ilhas que pertencem à Grécia, tá? Num sentido amplo, o nome abrange todas as nações não judias que adotaram a língua, os costumes e a cultura grega. A referência primária está na diferença de religião e culto, tá? Então, dividindo o mundo mais uma vez em dois, né? Todo aquele que é não judeu é grego, tá bom? Então, quando você encontrar lá nas escrituras, nem para o judeu, nem para o grego, tá? Então, o grego é todo aquele que é não judeu, independente da nação que ele tenha nascido, tá bom? Acho que agora ficou claro, né? Não é grego porque nasceu na Grécia só, né? Para o judeu, num âmbito geral, né? Ampliando, tá? Não judeu é aquele que é nascido em qualquer outro país. Esse é o grego, tá? Rapidinho aqui uma situação que eu quero colocar. As escrituras diz assim, lá em Salmo 1, né, versículo 1, diz assim a respeito do conselho de ímpio. Quero abranger um pouquinho mais esse conceito aqui, tá? Conselho de ímpio ou iníquo. Você tomaria conselho ou mesmo ensinamento de um ímpio ou iníquo, né? Sua resposta, obviamente, é não. Né? Porque o ímpio vive sem lei, sem instrução da palavra, sem piedade, incrédulo ou mesmo um ateu. Tá? Não é porque, por exemplo, a pessoa tem
uma religião que ela é boazinha, tá? A gente tem exemplo, por exemplo, a questão de Hitler, né? Ele frequentava igreja, né? Mas daí dizer que ele era religioso, né? É bem complicado. Então, o ímpio, eu quero fazer essa distinção entre ímpio e iníquo. O ímpio, ele vive sem lei, sem a instrução da palavra, ele não tem piedade, ele não tem compaixão, tá? Ele é um incrédulo, pode ser até mesmo um ateu, tá? Que não tá nem aí para ninguém, que não se importa com ninguém, tá? O ímpio é aquele tipo de pessoa que ele planeja a maldade para o próximo, tá? Já o iníquo, ele conhece a lei, ele conhece a palavra, mas ele é contra a palavra, ele é contra a lei, tá? Ele não pratica a justiça, mesmo a conhecendo, ele não tem retidão diante da palavra, nem diante do eterno. Ele é um anomo, tá? Ou seja, ele é o conhecedor da lei, mas ele vive sem lei, tá? Então, ele faz o mal, ele faz a maldade, é, intencionalmente. Muitas vezes o ímpio, ele faz aquilo que é mal porque aquilo é natural para ele, né? Ele não foi ensinado de outra maneira. Já o iníquo, ele está em desigualdade, ele conhece a lei, ele conhece a palavra, e ele sabe que ele está em desigualdade com a palavra do Eterno. Tá? Então, o ímpio, ele não conhece a lei, ele desconhece a lei, e o iníquo, ele conhece a lei e ele não pratica voluntariamente. Tá? No hebraico, a palavra Belial significa ímpio, companheiro vil, uma pessoa imprestável. Hol significa ímpio ou profano. Hanef, hipócrita, ímpio, profano, sem religião. Tá? Ra é uma pessoa ruim, maligna, ímpia, uma pessoa miserável no sentido de sem compaixão, tá? E tá é uma pessoa escarnecedora, enganadora, uma pessoa que engana, tá cheio, né? Em hebraico ainda outras palavras, aval é o iníquo, é o injusto, é o perverso, tá? Como eu disse, o ímpio, ele é mau por natureza, tá? Ele nasceu desse jeito, aprendeu desse jeito, ele vive desse jeito. Ele não tem o conhecimento da palavra. Já o iníquo, ele é desigual, né? Está em desigualdade com a palavra. Ele conhece, mas ele prefere estar em desigualdade. Por isso ele é injusto, ele é perverso. A palavra aven é problema com iniquidade e impiedade. Avá, distorcer, cometer iniquidade, perverter, agir no erro. Iniquidade é o contrário de equidade. Quem tem equidade anda de acordo com a palavra do Eterno. Quem anda em iniquidade, ele anda em desacordo com a palavra do Eterno. Ívia, perversidade e iniquidade. E Avon, né? Avon dos comércios aí, depravação, iniquidade, perversão. Então, Salmo 1, verso 1 diz assim: Bendito é o homem que não anda no conselho dos perversos, nem permanece no ralachá dos transgressores. Halahá é o modo de vida, significa o modo de vida, o modo como a pessoa vive, né? Os costumes cotidianos da pessoa. Então, bendito é o homem que não anda no conselho dos perversos, nem permanece no halahá dos transgressores, nem se assenta no ajuntamento dos zombadores. Né? Mas seu deleite está na Torá do Eterno, e em sua Torá ele medita de dia e de noite. Na tradução original é Torá, tá? Não é na lei não, tá? É na Torá. Tá? Salmo 5, verso 5. O tolo ensoberbecido não permanece à tua vista. Tu aborreces a todos os que operam a iniquidade. Tu destruirás os que falam falsidades, né? O Eterno detesta o homem de sangue e enganoso, né? O homem sanguinolento, né? Que maltrata as pessoas. Salmo 28, 3. Não me arraste com os perversos e com os obreiros da iniquidade, que falam de shalom, de paz a seu próximo, mas o mal está em seus levavim, em seus corações.
1 João 3,4. Todo aquele que comete pecado viola a Torá, porque o pecado é a transgressão contra a Torá, né? Observação: a Torá é a constituição, a carta magna dada ao povo escolhido no Monte Sinai, tá ok? Religião a partir da cultura grega. Uma religião precisa ter uma doutrina que a governe. A doutrina precisa ter dogmas e dogmatismos. Então, religião em grego, a palavra para religião em grego é deisidamônia, né? Doutrina em grego é didaskalia. E dogmatismo é a palavra dogma, tá? Segundo o dicionário Wycliffe, a palavra grega é treskeia, né, que significa adoração religiosa, é usada 4 vezes no Novo Testamento da Bíblia cristã, né, em Atos 26:5, Colossenses 2:18 e Tiago 1:26, 27. Eu fiz questão de citar os 4 versículos, nós vamos ler eles agora para ver se essa informação bate, tá? Só que a tradução que eu estou trazendo para cá é a tradução direto do hebraico, não é a tradução cristã, tá? Então, Colossenses 2:18. Ninguém te ludibrie, ninguém te engane quanto ao teu galardão, usando o anavá, né, a humildade, usando de anavá kedab, né, que é a falsa humildade, e atendendo-se à adoração aos anjos celestiais, firmando o seu conhecimento em coisas que não viram, tomando rumo em coisas vazias, criada por sua própria mente carnal, tá? Pelo seu próprio conhecimento, tá? Nessa época de Colossenses aqui, existia os crentes daquela época, né, os netzarim, né, os nazarenos, eles enfrentavam uma batalha muito acirrada com os gnósticos, tá? Então, os gnósticos eram cheios de filosofia grega, enfim, pensamentos vãos, né? Etc. Se a gente for falar na nossa gíria hoje, era aquela galera que viajava literalmente na maionese, tá bom? Então, é disso aqui que está falando Colossenses 2:18. Então, quando ele fala de tresqueia, ele está citando aqui a questão da adoração a anjos celestiais, né? Tiago 1:26, aliás, vamos aqui em Atos 26:5. Que me conhecem desde o princípio, se o quiserem, testifiquem, que segundo a seita mais religiosa da nossa observância, eu vivi como um fariseu, com o excelente ensino deles, tá? Aqui não fala nada diretamente sobre a adoração, fala sobre observância, tá? Aqui é Paulo citando, né, os fariseus, né, os costumes deles, e os fariseus, eles não eram assim pessoas ruins, né? Eles eram pessoas boas, tinham alguns costumes, vamos dizer assim, errados, mas eram boas pessoas, tá? Mais para frente a gente vai estar falando disso num outro estudo aí. Tiago 1:26 e 27. Se alguém dentre vós pareça ser um servo do soberano e não controla a sua língua, este engana o seu próprio coração. E o serviço deste homem será em vão. Serviço no sentido de adoração, tá? O serviço puro e sem mácula para com o Pai, né? Yahuwá, o Eterno, é este: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se a si mesmo, né, impoluto deste mundo atual, né? Guardar a palavra do Eterno no seu coração, como o salmista fala, né? Escondi a tua Torá no meu coração para eu jamais me esquecer dela, tá? Então, a palavra serviço é a palavra relacionada à adoração. A palavra desidaimonia, que significa religião, levanta certos graves problemas. Sua tradução tem significado estranho e espúrio, sendo reverência a Deus ou a deuses, piedoso religioso, superstição, religião. Há diversas opiniões relativas à sua raiz e origem.
Cícero a relaciona com religare, que significa ler novamente, considerar, dar atenção ao divino, ouvir aquilo que é divino, né? Então, muitas vezes, quando a gente ouve certas pessoas falando assim, né? Deus disse, Deus mandou dizer. Ai, ai, ai. Lactâncio e Agostinho traduziram religare como religar e enxergaram na palavra a ideia de obrigação, tá? Então, veja bem, Cícero traduz a palavra religare como ler novamente, né? Como fazer uma consideração sobre aquilo que você leu e dar atenção ao divino, né? De acordo com o seu livro sagrado, tá ok? Já Lactâncio e Agostinho traduziu como religar, por isso que muitas vezes as pessoas usam, né? Que religião significa religar, tá? Então isso é meio confuso, meio temerário, tá? Porque para a palavra religião existe mais de um significado, tá? De uma forma geral, uma religião pode ser definida como sendo qualquer sistema de crença, né, e adoração a um Theos, a um Deus, né? Que na Theos, traduzido do hebraico para o português, pode ser Deus, Trindade ou Deusa, tá? Isso está lá no dicionário Wycliffe. Segundo o site Significados, a palavra doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Instrução, ensino, disciplina, modo de pensar e de proceder. Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Doutrina também pode ser uma fonte do direito, né, da advocacia. Doutrina está sempre relacionado à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião das pessoas conhecidas, né, ensinamentos, textos de obras e até mesmo através de catequese, como uma forma de doutrina da Igreja Católica. Isso está lá no site Significados. Doutrina também está presente nas ciências jurídicas, onde também é chamada de direito científico, que são estudos desenvolvidos por juristas com o objetivo de compreender os tópicos relativos ao direito, como normas e institutos. Doutrina, decreto, lei, cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Conjunto das doutrinas fundamentais do cristianismo. Proposição apresentada como incontestável e indiscutível. Autoritário, sentencioso, é um autoritário, proclamar como dogma, indivíduo autoritário nas suas ideias, dar às suas afirmações o valor de indiscutíveis. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias da Igreja Assembleia Madureira, onde o pastor ele fala assim, que é doutrina ter que tomar a vacina. Vacina contra esse vírus que está aí, né? Então, o pastor está falando assim, é doutrina. Aquele que não toma picada, ele está indo contra a doutrina. Tá? E isso é imposição, isso é autoritarismo, é usar da própria autoridade para impor uma situação para as pessoas. Tá? Isso é coerção, tá bom? Então, continuando aqui, segundo o site significados.com.br, dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Posteriormente passou a ter um fundamento religioso em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. Além do cristianismo, os dogmas estão presentes em outras religiões, como o judaísmo ou o islamismo, né? Aliás, qualquer religião tem seus dogmas. Os princípios dogmáticos são crenças básicas pregadas pelas religiões, que devem ser seguidas e respeitadas pelos seus membros sem nenhuma dúvida, ok?
Quem os rejeita pode incorrer em crimes variáveis de acordo com a religião. Na Igreja Católica, o crime de heresia, né, que é aquele que vai contra a doutrina católica, aconteceu no período da Idade Média, em que as pessoas acusadas eram excomungadas ou perseguidas através da Inquisição. Como eu disse, isso ocorreu no Brasil até próximo a 1920, tá? Onde as pessoas não só eram perseguidas, mas também eram mortas. Tá? E detalhe importante, as escrituras falam, né, que os verdadeiros adoradores seriam traídos, né, pelos seus próprios parentes, tá? Então, muitas vezes, os próprios parentes, vizinhos, delatavam, denunciavam, olha, principalmente no caso do judeu, o judeu, ele não come carne de porco, o judeu está guardando sábado, o judeu faz a oração ao pôr do sol que eu ouvi. Assim como fizeram com Daniel, que acabou levando ele para a cova, né, dos leões, assim fazem, tá, as pessoas mais próximas de você, tá bom? Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá ok? Então vamos lá. Segundo o site significados.com.br, o dogmatismo é a tendência de um indivíduo de afirmar ou crer em algo como verdadeiro e indiscutível. É um termo muito utilizado pela religião e pela filosofia. O dogmatismo ocorre quando uma pessoa considera uma verdade absoluta e indiscutível, o que é muito debatido nas religiões. Dogmatismo é quando são ditas verdades que não foram revisadas ou criticadas, que a sociedade simplesmente tornou a verdade absoluta. É uma atitude dos indivíduos de crer na existência de algo sem ter dúvidas, e o que ocorre desde a antiguidade. Na religião, o dogmatismo acontece com a revelação de Deus, através de diversos dogmas. A Igreja Católica tornou os dogmas como definitivos e imutáveis, onde ninguém questiona a veracidade da existência de Deus através de dogmas como a Santíssima Trindade, né, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus e vários outros. Tá? O dogmatismo ingênuo é referente a alguém que acredita completamente nas possibilidades do nosso conhecimento, onde vemos o mundo tal como ele é. Por outro lado, o dogmatismo crítico acredita na nossa capacidade de conhecer a verdade através de um esforço em conjunto dos sentidos e da inteligência, através de uma abordagem metódica, racional e científica. Ou seja, ou você acredita naquilo que as pessoas falam sem você pesquisar, ou você pesquisa, né? Mergulha no conhecimento e você acredita por convicção ou não, tá? O dogmatismo pode ser entendido em 3 sentidos. Como parte do realismo, isto é, uma atitude ingênua que admite a possibilidade de conhecer as coisas em toda a sua verdade, e também a efetividade desse conhecimento na utilização diária e direta com as coisas. Como confiança absoluta numa certa fonte de conhecimento ou suposto conhecimento, sendo que essa fonte, na maior parte das vezes, é a razão. Como a submissão total a determinados valores ou a autoridade que a aplica ou anuncia. Este sentido comporta os 2 primeiros abordados, porque é o comportamento adotado graças ao problema da possibilidade do conhecimento. O dogmatismo filosófico é a contestação do ceticismo, é quando as verdades são questionadas, para fazer com que os indivíduos não confiem e nem se tornem submissos perante as verdades estabelecidas. O dogmatismo filosófico pode ser compreendido como a possibilidade de conhecer a verdade, a confiança nesse conhecimento e a submissão a essa verdade sem questioná-la. Alguns dos filósofos dogmáticos mais conhecidos são Platão, Aristóteles, Parmênides. Em termos filosóficos, a palavra dogmatismo inicialmente significa oposição, visto que era uma oposição filosófica, uma coisa referente aos princípios. Por esse motivo, a palavra dogmático significa relativo a uma doutrina ou fundamento em princípios. O dogmatismo jurídico é o ato de observar, examinar e agir perante o direito, de acordo com as diretrizes cujos pressupostos são provados de forma cognitiva ou são levantados por experiências reais que surgem através de casos específicos que ocorrem previamente. Há ainda a possibilidade
de a orientação ser fundamentada em valores e princípios gerais do direito. Gente, qual é o problema da filosofia? A filosofia ela é baseada na experiência própria, na razão própria. Então, o indivíduo ele vai adquirindo conhecimento, mais conhecimento, e aí ele formula ideias, e a partir dessas ideias que ele formula, para ele aquilo é verdade, ele prega essa verdade dele para outras pessoas, e com o passar do tempo, aquilo que ele acredita ser uma verdade passa a ser uma coisa institucionalizada, e gerações depois aquilo passa a ser uma verdade. Depois que muitas gerações passaram, ninguém mais sabe quem inventou aquilo, né? E aí aquilo passa a ser uma coisa de senso comum, não questionável. Tá? O que eu estou procurando fazer, o que é? Eu estou buscando a origem da palavra, né, na época em que ela foi aplicada, de acordo com as escrituras sagradas. Né? Eu não estou me baseando em conhecimento filosófico nenhum, eu estou me baseando nas escrituras sagradas para determinar qual era o real significado da palavra no seu original. Como eu acabei de tratar agora há pouco a questão da palavra religião, né, que tem, dependendo do filósofo, né, o significado é diferente. Tá? Então, continuando aqui. Gente, para encerrar, né, porque o tempo está passando aqui, já tem mais de 50 minutos, eu vou falar uma coisa que a princípio você vai achar absurdo, tá? Mas para o povo escolhido não existe religião, no conceito que a gente tem hoje, tá? O povo escolhido, ele não foi escolhido para ser religioso, ele foi escolhido para ser temente, para ser obediente à palavra do Eterno, ok? Então, vamos lá para a abordagem final aqui. Uma curiosidade aqui, qual era o principal serviço do povo escolhido? Eu estou trocando a palavra adoração por serviço, tá? Porque adoração é um serviço que tem regras, que tá colocada nas escrituras sagradas, tá ok? Então, ao invés de adoração, eu vou usar a palavra serviço. Então, qual era o principal serviço do povo escolhido? O povo escolhido, nós bem sabemos, é o povo hebreu, né, que foi escolhido lá em Abraão, etc. Tá? Então, povo escolhido em hebraico significa ami, né? Ami, povo escolhido, propriedade, né? Propriedade peculiar, particular do Eterno. Tá? Uma outra curiosidade rápida aqui, a palavra altíssimo em hebraico, Ilai, tá bom? O Eterno escolheu para si um povo para chamá-lo de seu, particular, seu, né? Israel, não apenas para ser sua propriedade, mas para executar um serviço, um ministério, uma missão, uma tarefa, uma função, tá? Para estar a seu serviço, né? Ou para servir como sacerdote, né? Que é a palavra kahan, diante de todos os povos, nações, tribos, línguas, raças, cores e religiões, para que todos esses se unissem ao Ami, ao povo escolhido, tá? Para que todas as pessoas, né, do mundo todo recebessem a mesma palavra, a mesma Torá, e todos vivessem em equidade com essa palavra, né, e com o Eterno, tá bom? Vou traduzir melhor aqui. A missão do povo hebreu, né, eles foram colocados no centro do mundo, tá? No centro do mundo, para que a partir do centro do mundo toda a palavra se esparramasse, né? Para todos os lados a palavra se esparramasse. Então a missão do povo hebreu era anunciar a palavra do Eterno para que todos os povos conhecessem e aceitassem a palavra do Eterno. Não por imposição, mas por bem-querer de fato, tá? Não por violência também, tá? Aí você vai me falar, mas eles guerrearam, sim, guerrearam, mas não foi para matar humanos, tá? Foi para matar não humanos, tá bom? Não humanos, tá bom? Gigantes e outros seres aí, tá? Então, essa era a missão
Essa era a tarefa do povo hebreu. Tá? Então, nos nossos dias, era para que todos nós falássemos o mesmo idioma, usássemos a Torá como regra de fé, tá bom? Não regra de crença, regra de fé mesmo, tá? Então, continuando aqui, é isso. Geograficamente, Israel ele está localizado no centro da superfície da Terra, né? De modo que a sua luz, né, ou a menorá, tá? Fosse vista de qualquer sentido, né? Norte, sul, leste, oeste, tá ok? Nos costumes dos hebreus, a palavra do Eterno é a própria constituição da nação de Israel. O povo escolhido é regido pelas escrituras sagradas. Constituição essa outorgada a Moisés no Monte Sinai. Então, o Eterno chamou Moisés, que ficou 40 dias no Monte Sinai, aprendendo, recebendo a instrução, recebendo a Torá, as tábuas dos 10 pronunciamentos, ok? E para que Moisés transmitisse ao povo como é que deveria ser a cultura do povo hebreu, né? Porque eles saíram do meio dos egípcios, né? Mitzrayim, que significa mundo, eles saíram do mundo e foram para a Canaã terrestre, né? Enfim, o Eterno deu a eles uma cultura baseada numa constituição que se chama Torá. Tá? A Torá, ela envolve tudo na vida da pessoa. Tá? Mas alguém podia dizer que sim, né? Todos os povos têm uma religião. Voltando aqui, nos costumes dos hebreus, a palavra do Eterno é a própria constituição da nação de Israel. O povo escolhido é regido pelas escrituras sagradas, constituição essa outorgada a Moisés no Monte Sinai. Mas alguém pode dizer que sim, todos os povos têm uma religião, né? Para os conceitos de religião dos dias atuais, sim, está correto. Né? Contudo, buscando no modo de vida, no halahá, da época em que a Constituição de Israel foi estabelecida, a adoração ou o serviço de adoração ao Eterno estava dentro da Constituição, dentro da Torá. Então, o povo escolhido não tinha uma religião para que ela fosse diferenciada das demais. O povo escolhido possuía um modo de vida onde tudo o que faziam estava de acordo com a vontade suprema do Criador. Isso quer dizer que eles obedeciam e viviam a lei, a instrução, a Torá. Tá? O povo judeu vivia em função daquilo que o Eterno transferiu para Moisés. Tanto a vida cotidiana, os costumes, as tradições, como a formação de forças armadas, educação, saúde, alimentação, relacionamento, governo, agricultura, ciência, tudo que envolve a vida do indivíduo, tudo isso está registrado nas escrituras sagradas. Como ele deveria trabalhar a terra, como ele deveria se relacionar com a pessoa, o relacionamento conjugal, o relacionamento com filhos, negócios, tudo está dentro da Torá. Então, falar de religião entre o povo judeu é algo sem sentido, porque a vida do povo girava em torno da constituição escrita pelo próprio dedo do Eterno ou por ditar a Moisés. A adoração ao Eterno consiste no ajuntamento, né, na congregação do povo escolhido no tabernáculo em datas específicas. Quais datas? Sábados, luas novas e festas fixas. Esses ajuntamentos, né, essa reunião, essa congregação, eram voltados ao agradecimento, louvor e adoração ao Criador. Não se tratavam de cultos, mas de celebração. Né? Olha lá, Salmo 100. Né? A palavra religião vem do conceito grego, deisedaimonia, que levanta certos graves problemas. Sua tradução tem significado espúrio, como a gente já viu, sendo reverência a Deus ou aos deuses. Né? Então, lembrem, a palavra religião, ela não vem do hebraico, ela vem do grego. Né? A cultura grega ela é baseada na adoração a deuses. Né? Então, é um povo politeísta, né? Tem vários deuses. Já o povo hebreu é um povo que adora um único Criador, um único soberano, né? O Eterno, no singular. Tá? Então, percebam, para o povo